Olá, eu sou Eduardo, esse aqui é o canal São Monumentes. Me deixa fazer uma pergunta pra você. Se alguém estivesse seguindo você em uma estrada completamente desconhecida, essa pessoa ia chegar no destino certo dela? Eu sei que parece uma pergunta muito simples, mas ela revela algo extremamente importante. Porque todos nós estamos influenciando alguém. E olha só, pais influenciam filhos, pastores influenciam igrejas, líderes influenciam pessoas, amigos influenciam amigos. E nesse caso aqui, no capítulo 33 e no capítulo 34 do livro de Ezequiel, nós vemos duas grandes verdades extremamente fundamentais. A primeira é: Deus leva a sério nossas responsabilidades diante dos outros. E outro ponto extremamente importante: Deus se importa profundamente com aqueles que estão sendo guiados. Por isso, para começar, capítulo 33 do livro de Ezequiel, logo no versículo 7, Deus diz algo impressionante ao profeta Ezequiel. Diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Agora, o que é esse tal de atalaia? Essa figura, ela era muito conhecida naquele tempo. As cidades, elas tinham então vigias que ficavam posicionados sobre muros ou sobre torres, e a função era uma só: observar o horizonte. E se viesse, claro, um exército inimigo e ele estivesse de repente se aproximando, eles precisavam então soar a trombeta e alertar o povo da maneira que fosse necessário. E se avisasse, então ele teria cumprido o dever dele, correto? Agora, se permanecesse em silêncio, se omitisse, seria completamente responsável pelas consequências que viriam a acontecer. E Deus usa essa imagem, então, para falar da responsabilidade espiritual. Ezequiel, ele deveria advertir o povo, não controlar suas decisões, não forçar ninguém a obedecer, mas somente anunciar a verdade. Isso, claro, me faz lembrar das palavras de Paulo lá no livro de Atos, capítulo 20. Quando ele estava se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso, ele declarou: porque eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo aqui, ele entendia exatamente o mesmo princípio do atalaia. Nossa responsabilidade não é mudar os corações, é somente Deus que pode fazer isso. Mas a nossa responsabilidade é proclamar a verdade. Só que existe outro detalhe muito importante nesse capítulo. O versículo 11, Deus declara: eu não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Que declaração extraordinária é essa daqui, porque muitas pessoas elas imaginam Deus apenas como um juiz, mas aqui a gente vê o coração de Deus. Mesmo em meio a um julgamento, Deus sempre continua oferecendo arrependimento, a possibilidade de se arrepender. Então, continua chamando o pecador de volta para estar perto dele, continua oferecendo vida, e isso ecoa diretamente nas palavras de Jesus. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então é o mesmo coração que vemos em Ezequiel e é revelado plenamente aqui em Cristo. Deus, ele não encontra prazer em condenar, Deus encontra prazer em restaurar. Só que agora a gente chega também no capítulo 34 e nesse ponto, olha só o link. E aqui o foco então ele vai mudar um pouco. Se então no capítulo 33 Deus fala sobre a responsabilidade do atalaia, no capítulo 34 ele confronta os líderes que falharam nessa responsabilidade. Logo no versículo 2 a gente tem: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Perceba aqui a acusação. Esses líderes, eles deveriam cuidar do povo, mas eles estavam cuidando apenas de si mesmos. Eles deveriam alimentar as ovelhas, eles deveriam cuidar delas, só que eles estavam explorando as ovelhas, eles deveriam proteger e eles estavam abandonando. No versículo 4, Deus detalha: a fraca não fortaleceste, a doente não curaste e a quebrada não ligaste. Descrição triste a gente pode ver aqui. E talvez por isso esse capítulo esteja tão atual. Porque o problema não existia apenas nos dias de Ezequiel. Ainda hoje existem líderes que usam pessoas em vez de servi-las. Líderes que buscam reconhecimento em vez de responsabilidade. Líderes que querem ser servidos ao invés de servir. Querem honra, dupla honra, honra da honra. Você sabe como é. Mas então, o que acontece aqui é uma mudança muito bonita no livro de Ezequiel. E a gente precisa entender essa dinâmica do livro. E principalmente aqui o versículo 11, Deus então declara: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e eu as buscarei. Olha que contraste incrível aqui. Os pastores, eles falharam, os humanos, eles falharam em cuidar daqueles que tinham sido colocados diante deles, para que eles acompanhassem, para que eles cuidassem. Mas Deus, ele não falha. Os líderes abandonaram, mas Deus não abandona. Os homens decepcionaram, mas Deus permanece fiel. É aqui que a gente encontra uma das conexões mais belas com o Novo Testamento. Quando a gente chega lá no livro de João, capítulo 10, Jesus declara: eu sou o pastor. Ou melhor, o bom pastor. Os ouvintes, então, que ouviram, os ouvintes judeus, quando ouviram essa declaração, eles conheciam Ezequiel 34. Eles sabiam que Deus havia prometido vir buscar as suas ovelhas.
E agora Jesus estava dizendo, eu sou aquele pastor prometido. E aqui muda então completamente a forma como a gente lê o capítulo de Ezequiel, capítulo 34. Porque ele não fala apenas sobre líderes ruins, ele fala sobre a promessa da chegada do verdadeiro pastor. Aquele que conhece cada ovelha pelo nome, aquele que dá vida pelas ovelhas, aquele que busca a perdida, aquele que cura a ferida, aquele que fortalece a fraca. E mais adiante, no versículo 23, Deus faz uma promessa ainda maior. Levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Mas aqui tem um detalhe bem importante. Davi já havia morrido fazia muitos séculos. Então de quem que Deus estava falando? Daquele que viria da linhagem de Davi, do Messias, de Jesus Cristo. E perceba que o livro de Ezequiel, entre o livro de Ezequiel e Jesus, tem 600 anos mais ou menos. Então veja aqui como o capítulo ele começa denunciando maus pastores e termina apontando para o pastor perfeito. Talvez, então, essa seja a grande mensagem desses dois capítulos. Todos nós precisamos ouvir a voz de alguém. A pergunta é, quem está guiando a sua vida? Opiniões do mundo, talvez? Redes sociais? Os seus sentimentos? Ou o bom pastor? Existe uma frase bem conhecida de Charles Spurgeon que diz assim, as ovelhas de Cristo não são salvas por conhecerem o pastor, mas porque o pastor as conhece. E isso é profundamente consolador nesse caso, porque a nossa esperança ela não está na perfeição dos líderes humanos. Nossa esperança está, ou deveria estar, em Cristo, o pastor que jamais abandona o seu rebanho. Então aqui eu deixo para você 3 perguntas para reflexão. Primeira, você tem ouvido os avisos de Deus ou ignorado a trombeta deste atalaia que está falando para você? 2. Você está seguindo líderes que apontam para Cristo ou aqueles que apontam para eles mesmos? Ou até para você mesmo só? De uma maneira muito egocêntrica. E 3. Você reconhece a voz do bom pastor quando ele fala através das escrituras e através da oração? Pense nisso, porque é muito importante aqui você conhecer da palavra. Por isso, leia Ezequiel 33, 34 para você ter essa experiência com a palavra. Observe o coração de Deus que chama ao arrependimento. Observe a seriedade da responsabilidade espiritual que você e eu temos. E contemple a beleza da promessa do pastor perfeito. Não aceite simplesmente aquilo que falam para você. Tenha você a responsabilidade de conversar com o Senhor e aprender dele, da palavra dele. E ensinar, obviamente também, levar essa palavra adiante, ser um atalaia. Por isso, busque a verdade na palavra. Aqui, se você gostou desse vídeo, aproveita, já dá um like. Se não segue a gente, segue aqui. E claro, gostou desse vídeo? Compartilha para abençoar mais alguém. E sempre, leia a Bíblia e se liberte. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!